Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, dia de São João Batista, São João o precursor, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. Nós queremos nos colocar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então tomarmos o Evangelho do dia de hoje, que está em Lucas, capítulo 1, os versículos 57 até o 66 e o versículo 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos a seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados. E logo se lhe abriu a boca e soltou-se-lhe a língua, e ele falou bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que o ouviam conservavam-no no coração, dizendo: que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, a igreja comemora o dia de São João Batista. São João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista, que foi tido também como um milagre de Deus para a vida de Isabel e de Zacarias, ambos já de idade avançada, mas que tanto queriam ter um filho. E quando o anjo disse para eles que eles seriam pais de um menino, Zacarias até duvidou, né? Se riu, e tipo assim, né? Como isso? Como pode uma coisa dessa, né? Então, como que um castigo que o anjo deu para ele, dele ficar sem falar até o dia que o filho nascesse. No dia que foi para fazer a circuncisão, normalmente 7 dias depois do nascimento, então Zacarias voltou a falar. Ele deu o nome de João. Mesmo Isabel tinha dado o nome de João,
E eles não queriam colocar, ficaram questionando, porque não tem ninguém na família de vocês com esse nome. Mas assim também perguntaram a Zacarias, Zacarias escreveu, João é o nome dele. E esse menino, que é o escolhido de Deus, para vir trazer e preparar o caminho para Jesus, o nosso Salvador. E como é importante, né, nós lembrarmos disso, como é importante nós buscarmos também no exemplo de Isabel, no exemplo de Zacarias, no exemplo do próprio João Batista. Para nós fazermos a vontade de Deus, não tem uma idade fixa, não tem idade avançada. Sempre é hora, sempre é tempo de nós fazermos a vontade de Deus, bem como de recebermos os dons e os presentes que Deus tem para os seus filhos. Como também para João Batista, que foi esse milagre que aconteceu na vida de Zacarias e de Isabel, que veio e que por onde passava ele pregava a penitência, que a humanidade deveria se penitenciar, pedir perdão a Deus, e que se abrisse ao Redentor, ao Senhor. Irmãos, nós também somos chamados a sermos esses instrumentos de Deus no meio desse mundo de trevas, no meio desse mundo de tanta coisa triste, tanta coisa errada, nesse mundo que tanto tem desconstruído a fé, tem desconstruído a ética, tem desconstruído o pudor, né? São tantas as situações. No dia de ontem mesmo, estava meditando, estava pensando nesse evangelho, olhando para a palavra de Deus, olhando para o mundo. Quanta coisa, irmãos, que existe de mal hoje no mundo, porque as coisas de Deus não estão sendo manifestadas. Não por culpa de Deus, mas por culpa nossa. Por não sermos os Joãos Batistas dos nossos dias. Embora tenhamos sido batizados, mergulhados no sangue de Cristo, na água viva do Espírito Santo, embora tenhamos sido enxertados no corpo místico de Cristo, nós ainda assim, nós não anunciamos o Senhor. Pensava também, exemplo, na minha geração, as pessoas já mais maduras, não eram ou não são até hoje de falar palavrões, não são pessoas de xingar, não são pessoas de ficar falando besteira, não é? E olhando para o mundo de hoje, como está o nosso mundo? Pensava também na grande contribuição que a igreja tem para a educação das pessoas, para a formação das pessoas, formação pessoal, formação humana, não é? Não é apenas formação religiosa, mas o papel da igreja que anuncia Jesus é formar os cristãos, formar humanamente, pessoas humanas
com pudor, com fé, com respeito, não é? E sair dessas situações que nós vemos hoje. Infelizmente, muitos daqueles que vieram depois de nós, talvez nós sejamos os culpados por não ter sido tão eficientes e tão efetivos no anúncio da palavra e da verdade de Deus para os nossos filhos, nossos familiares, nossos parentes. Isso tudo foi se perdendo e o mundo está do jeito que está hoje. As pessoas se matando, os jovens e as pessoas se amontoando, não se casando mais, passam a morar juntos. As pessoas que se casam e separam, e casam de novo, e separam de novo, moram junto. Pessoas que têm filhos com cada esposa, com cada marido, um filho de um marido, um filho do outro, não é? Um filho de uma esposa, outro filho de outra esposa. E assim, por causa da nossa omissão, nosso medo talvez de falar a verdade e sermos mal compreendidos, não sermos entendidos pelas pessoas. Amado e amada, o Senhor espera de nós o testemunho, a manifestação. O mundo também, como diz da palavra de Deus, o mundo anseia, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Enquanto nós não nos manifestarmos, enquanto não houver essa manifestação da verdade que está em Deus e que nós que buscamos o Senhor precisamos viver essa verdade, enquanto não houver essa verdade, o mundo vai continuar vivendo de ilusão, de sofrimento, de angústia, de todas essas coisas. Então é bom nós olharmos para João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Às vezes nós não falamos porque achamos que estamos falando no deserto. Estamos falando para ninguém. Mas não, alguém vai escutar. Alguém vai escutar. Por isso nós não podemos nos calar. Falar a verdade. Falar de Deus, falar com Deus, levar Deus para as pessoas e para os ambientes que nós vivemos. E não nos calarmos diante daquilo que o mundo tem pregado contra a palavra e a presença de Deus. Então, meu irmão, vamos juntos, vamos fazer este crescimento, como João, o menino, foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Isabel. Que nós possamos crescer também na fé, até o dia de nos apresentarmos diante do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Batista, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, ajude-nos a evangelizar. Sejamos precursores, anunciadores da Boa Nova. Fique em paz.